Olá, paz e bem. Sejam bem-vindos a essa nossa reflexão do quarto domingo do tempo da Páscoa desse nosso ano A. Uma característica que agora começa a aparecer nos textos é que até agora, até semana passada, nós ouvíamos sempre aos domingos um texto de um encontro com o ressuscitado. Foram 2 de João, depois 1 de Lucas, e a partir de hoje começa a acontecer uma outra coisa. Nós vamos nos deparar com outros textos do Evangelho que não explicitamente aparições do ressuscitado. Essa passagem que agora nós fazemos no domingo, ela já vem sendo feita desde a segunda semana da Páscoa durante a semana. Nós já estamos encontrando lá textos que não têm a ver diretamente com a ressurreição. E por que esses textos vêm agora no tempo da Páscoa? É bonito, porque no fundo nós já vamos entendendo que todo o Evangelho, todos os textos do Evangelho, de alguma maneira são mensagens do ressuscitado. Mais do que relatos da vida histórica de Jesus, mais do que encontros históricos de Jesus de Nazaré, todos os textos, sem exceção, são mensagens da comunidade cristã que nos fala a partir da presença do ressuscitado que ela experimenta na sua vida. Então, por exemplo, os primeiros textos que nós ouvimos assim, já na segunda semana da Páscoa, foram do diálogo de Jesus com Nicodemos. E ali, mais do que um diálogo histórico, acontecido historicamente numa noite com um homem chamado Nicodemos, mais que isso, é um diálogo de fé da comunidade que já testemunha o ressuscitado. Então, todo o texto trata do mistério da Páscoa, direta, indiretamente, ora mais explicitamente, ora menos explicitamente. Então, nesse quarto domingo da Páscoa, não é um encontro com o ressuscitado, mas é um texto muito singular e que eu gosto muito. Sempre no quarto domingo da Páscoa, o texto é tirado do capítulo 10 de João. Sempre entre o versículo 1 e o versículo 30. A cada ano muda um pouquinho. No ano A é bem o comecinho do capítulo, que é o que nós vamos ouvir hoje. No ano B já é mais do meio, no ano C mais no final. Mas é sempre desse texto do capítulo 10, chamado por muitos de nós de a parábola do bom pastor. Nós vamos ver que não é bem uma parábola, nem é do bom pastor, mas enfim, é esse texto que a gente vai percorrer juntos hoje. E o trecho que hoje nos toca, nesse quarto domingo do ano A, são os versículos 1 a 10 do capítulo 10 de São João. E o texto diz assim: Naquele tempo Jesus disse... Bom, isso aqui é aquela introdução que é artificial do Evangelho. Todo o Evangelho, quando vai começar na liturgia, ele começa assim: naquele tempo ou naquele dia, quase sempre é artificial. Hoje, por exemplo, isso não está no texto, lá no texto original. Tanto que o texto começa, na verdade, aqui: em verdade, eu vos digo, quem não entra pelo redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Eles quem? Porque o texto começa sem descrever cenários, sem descrever personagens. Aqui a gente tem que se lembrar, deixa eu pegar a Bíblia aqui, a gente tem que se lembrar que essa divisão dos capítulos é artificial na Bíblia, né? Ela é tardia, é feita depois, e ela nem sempre respeita as divisões muito claras do próprio texto. Aqui nós temos um claro exemplo disso, porque na verdade quando ele começa em verdade, eu vos digo, ele está logo em seguida do final do capítulo 9, que é aquele capítulo que nós lemos durante a Quaresma, aquele texto em que Jesus cura um cego de nascença, lembra? Pois é, e lembra como que termina aquele texto? O homem foi curado por Jesus. Ele não sabe quem é Jesus, ele vai ter que fazer um caminho, e lembra que nós falávamos que era uma catequese batismal, porque o caminho que esse cego faz é o caminho que nós também temos que fazer para abrir os nossos olhos, para reconhecê-lo, e bancar as consequências desse reconhecimento, desses olhos abertos. Abrir os olhos tem consequências. Disse que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Nem sempre. Em terra de cego, às vezes quem enxerga se dá muito mal, porque começa a ver coisas que os outros não estão vendo.
E aí vai ser incompreendido, vai ser isolado, vai ser expulso, e é isso que acontece com esse cego que era cego de nascença e que agora teve os olhos abertos por Jesus. Ele vai passar por um processo de inquirição dos fariseus, dos judeus, seus pais também vão ser arguídos, depois ele volta e ele é expulso da sinagoga, porque fala o texto, os judeus tinham combinado de expulsar da sinagoga aqueles que acreditassem em Jesus. Então Jesus disse a eles, aos fariseus, aos judeus que tinham expulsado o rapaz: eu vim para um julgamento, para que aqueles que não veem, vejam, e para que aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que se achavam com ele ouviram isso e disseram: acaso é também de nós que dizeis, nós somos cegos? E respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Ou seja, o pecado de vocês não é que vocês não vejam, é achar que vocês veem demais e julgar as pessoas a partir dessa sua cegueira, ao invés de perceber que elas podem, talvez, estar enxergando melhor do que vocês. E aí vem o texto de hoje: em verdade, eu vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas e sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Então, o interlocutor, ou os interlocutores desse ensinamento de Jesus, são aqueles que tinham expulsado o cego. É para eles que ele conta esse... Lá na frente vai dizer que é uma parábola, é uma tradução difícil, porque o que está aqui no texto grego não é parabolé, como na tradição de Mateus, Marcos e Lucas. O que está aqui, a palavra é uma paroimia. Paroimia é porque não é bem uma parábola, porque ela não é narrativa. A parábola é narrativa, uma coisa acontece, outra coisa acontece, ela vai nos enlaçando, e no fim, quando ela chega ao seu fim, a gente se descobre envolvido nela. A paroimia não é bem uma parábola, ela é uma cena, ela é um quadro, e que ao fazer o discurso, Jesus vai como que dando close em cada parte do quadro, ele vai dando um close em cada pedaço da cena, é uma cena parada, vamos dizer assim. Então é isso que ele está fazendo aqui. Agora, se é parábola, se é paroimia, isso faz pouca diferença. O que interessa é que é um discurso assim, imagético, simbólico, em que a gente olha para a imagem e se reconhece nela. É isso que interessa. E aqui, os que estão sendo retratados nesse quadro que Jesus está pintando são aqueles que expulsaram o cego da sinagoga. E ele diz: em verdade, eu vos digo a vocês que o expulsaram, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, redil é o curralzinho onde ficam as ovelhas, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Já estamos entrevendo quem é o ladrão e o assaltante dessa história, O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ao pastor, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Esse pastor aqui, então, não é o pastor de João, porque ele tem cajado, O pastor do Evangelho de João não pastoreia com cajado, não há nenhuma referência a cajado aqui. Ele pastoreia pela sua voz. As ovelhas reconhecem a sua voz, fala o texto. E ele as conhece pelo nome, fala o texto. O verbo conhecer em João é um verbo muito especial. É um verbo que não é conhecer no sentido de tomar conhecimento teórico de alguma coisa, de deter uma informação de alguma coisa. É conhecer no sentido da intimidade, no sentido de que são aqueles mistérios que a gente, por exemplo, diz que eu conheço o seu olhar, ou eu conheço os seus passos, ou eu conheço, como dizemos hoje de manhã, a gente aprende a conhecer pelo suspiro, lembra? Nesse sentido. Quando a gente ama e quando a gente cultiva a proximidade e a intimidade, a gente aprende a desvendar certos mistérios que à distância não é possível. Só é possível desvendá-los pela intimidade, por esse tipo de conhecimento que pressupõe esse interesse amoroso e esse compromisso que se estabelece. Esse é o conhecer de João. Então, quando Jesus diz, eu conheço o Pai e o Pai me conhece, ou eu conheço aqueles que eu escolhi e eu sei desde o princípio quem, é nesse sentido, de que ele conhece intimamente, que ele conhece pela profundidade da relação e pela verdade do amor envolvido naquela relação. Então, ele conhece as suas ovelhas pelo nome
e elas o conhecem o pastor pela sua voz. O nome também tem um papel importante no Evangelho de João. Conhecer pelo nome é uma característica muito própria deste Evangelho. Diálogos que nos Evangelhos sinóticos são com personagens anônimos, aqui eles ganham nome. A gente pode se lembrar lá no texto da Quaresma, quando nós falávamos de Lázaro, que quando a porta do sepulcro é aberta, ele chama Lázaro pelo nome. Também na cena do ressuscitado, quando Maria está chorando, Maria Madalena, claro, está chorando na porta do túmulo, agachada para dentro do túmulo, ele a chama pelo nome para que ela o reconheça, e ali naquela hora ela é a ovelha que conhece o mestre pela voz, e ele é o pastor que conhece a discípula pelo nome, e por isso, ao ouvir o seu nome na boca do pastor, ela se vira e reconhece. Assim como Lázaro, que escuta o seu nome na voz do pastor, ele é a ovelha que agora atende o chamado. E aí nós falávamos o quanto o nome na tradição bíblica é importante. Cada vez que Deus chama alguém, ele chama pelo nome e ele dá nome, assim como Jesus troca o nome dos seus discípulos na tradição sinótica. Mas se nós voltarmos também a essa expressão ouvir a voz, nós vamos voltar lá no Antigo Testamento e descobrir uma série de textos em que ouvir a voz é como ganhar a vida, é como revivificar, é como atender o chamado, é também no sentido de obedecer e de cumprir a lei, a Torá. Então, chamar pelo nome e ouvir a voz, reconhecer a voz, são duas expressões que João busca da tradição e traz para esse texto para dizer que aquilo que Deus sempre fez por nós, Ele sempre nos chamou pelo nome. E aquilo que nós sempre fizemos com Ele, nós sempre reconhecemos a sua voz em Jesus. Isso se encontra junto e cumprido. Então, Ele, aquele que é o pastor, entra pela porta e Ele chama as ovelhas pelo nome. Ele as conhece. É interessante que em todo o texto, do 1 ao 30, em nenhum momento João vai se referir à relação do pastor com o rebanho. Não, é o pastor e as ovelhas. Porque não é um rebanho amorfo, sem nome, são as ovelhas, as quais ele conhece pelo nome. A relação será sempre, claro, no seio de um redil, mas será sempre as ovelhas e nunca o rebanho. Isso é interessante. E aí, nesse momento, eu não sei, para mim tem se tornado cada vez mais difícil fazer qualquer coisa, seja ler o Evangelho com vocês, seja participar da Eucaristia, seja qualquer outra coisa. Está ficando cada vez mais difícil fazer essas coisas sem pensar cada vez mais na quantidade de gente que vem sofrendo muito nesse tempo que nós estamos vivendo. Essa semana nós ultrapassamos algumas marcas históricas de números de pessoas atingidas pela doença, pelo Covid-19, também o número de gente que já morreu nessa epidemia toda. Bom, e são números que, segundo parece, são números muito menores do que aquilo que é real. Há um índice de subnotificação muito grande, em parte porque faltam insumos, em parte porque não tem jeito, nós somos um país grande demais, em parte por decisão política, parece, para diminuir o tamanho da responsabilidade pelo tamanho do estrago que vai sendo feito. Enfim, mas se não é possível nesse momento nem dizer o número, quanto mais o nome, quanto mais a história. Lembra que dizíamos que na Bíblia o nome é a pessoa. O nome é tudo aquilo que ela é. O nome é a identidade, é a história, é a missão. É tudo aquilo que uma pessoa agrega a si, inclusive com o seu amor, com aquilo que ela conhece e ama. Tudo isso é um nome. Ele chama cada qual por seu nome. E aí, em mais de um lugar, Jesus vai dizer: aqueles que o Pai me deu, eu não os mando embora, mas eu os acolho todos, para que nenhum deles se perca. Porque ele conhece cada qual pelo seu nome. Assim como no texto dos pães, ele manda recolher tudo para que nada se perca. E na ceia, ele diz: Pai, eu não perdi nenhum daqueles que me deste. Nesse momento em que a gente, diante da atrocidade, da barbárie, da violência e da banalidade da dor, a gente corre o risco de ir lidando cada vez com mais naturalidade com tudo isso. Deveria ser profundamente escandaloso admitir que nós já perdemos só aqui
No Brasil, quase 6 mil pessoas. Deveria ser escandaloso admitir que nós já perdemos no mundo tanta gente, algumas dezenas de milhares de pessoas. Deveria nos incomodar, porque não são números, são pessoas, cada qual com seus amores, com suas famílias, com suas histórias, cada qual com suas esperanças, cada qual com seus sonhos, cada qual deixando um grande vazio cada vez que se vai. Ele conhece cada uma pelo seu nome e não perde nenhuma daquelas que são suas. Bom, a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora, fala João. João é um evangelho extremamente anti-institucional. E isso que o capítulo 10 diz que o pastor faz com as ovelhas, foi isso que Jesus fez com aquele homem que era cego. Uma vez que agora ele enxerga, ele não pode mais ficar entre os cegos, os fariseus, os judeus, que são cegos. Cegos porque não querem ver aquilo que Jesus fez por ele. Então esse homem que enxerga, ele agora já foi conduzido pelo pastor para fora desse redil. Então é essa liberdade que ele dá, inclusive a liberdade de ir para fora daquilo que prende, ao invés de oferecer liberdade para aquelas experiências que aprisionam, ao invés de nos tornar cada vez mais humanos. Ele chama pelo nome, com a sua voz, para levar para fora. E tendo feito sair todas as que são suas, são próprias, são dele, tendo feito sair todas elas, ele caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem, de novo, a sua voz. Para nós que a criação de ovelha não é muito a nossa maneira, né? Nós lidamos com outros animais que não precisam de pastoreio. Nós lidamos com gado, com galinha, com outros tantos animais que não precisam disso. O rebanho de ovelhas, ele realmente necessita da figura do pastor. Me lembro com muita clareza de uma comunidade lá no Amazonas, onde eu ia pelo menos 2 vezes por mês, e lá passava uma rodovia no meio da comunidade. Uma rodovia, bastante abandonada, a rodovia BR-319, já há 20 anos não tinha manutenções. Vocês podem imaginar o estado da rodovia. E lá havia 2 mocinhas, creio que eram evangélicas pelos trajes, mas jovenzinhas de 12, 13, 14 anos, e as 2 todos os dias passavam pela estrada conduzindo um rebanho de cabritos, de cabras, de ovelhas, etc. E aí era muito bonita a cena, porque as 2 pastorazinhas iam na frente e o rebanho atrás. E como elas iam conversando, ora cantando, as ovelhas iam seguindo a voz. Me lembro de uma vez que chegamos de ônibus, o ônibus se colocou atrás do rebanho, lá na frente as 2 pastorazinhas, e o rebanho imóvel, caminhando atrás das pastoras. O ônibus buzinava, nada. Até que as 2 olharam para trás e desceram da estrada. Nessa hora o rebanho inteiro desceu atrás delas para seguir os passos delas. Não interessa o que o motorista do ônibus fizesse, mas eram as 2 pastoras que as ovelhas tinham diante de si, ouvindo a sua voz, talvez. Então, essa é a relação. Ele caminha à frente como pastor e como mestre, o pastor, que conduziu para fora aquelas que são suas, aquelas às quais ele chamou pelo nome, e elas agora caminham atrás dele, não estão mais presas a um redil, não estão mais presas a um rebanho. A identidade dessas ovelhas não está ligada às ovelhas que ficaram no rebanho, mas está ligada à voz do pastor que caminha à sua frente. Porque elas conhecem a voz, por isso elas seguem atrás dele. Elas não necessitam mais da segurança do redil, porque a segurança dessas ovelhas está na voz do seu pastor, ainda que as guie para o deserto, ainda que as guie para longe, porque seguem a voz dele, elas deixam para trás as pretensas seguranças do redil. E aí cada um de nós já vai imaginando o que isso significa em termos de nossas seguranças institucionais. O que é mais seguro de fato? Caminhar sob a voz do mestre ou proteger-se atrás dos muros do redil? Elas não seguirão um estranho, de novo falando dos fariseus que tinham expulso o cego. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E aí foi o que aconteceu com o homem que tinha sido cego. Não reconheceu a voz dos estranhos, mas reconheceu a voz do pastor mesmo antes de vê-lo. E foi capaz de segui-lo mesmo ainda no escuro. E porque se confiou a essa voz, por isso seus olhos se abriram.
não seguirão um estranho. Fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta paroimia, esta parábola, esse discurso de imagens. Eles, porém, não entenderam o sentido daquilo que lhes dizia. Em João é sempre assim, Jesus falando alhos e o interlocutor ouvindo bugalhos. Então, que haja uma distância, porque aquele que não é do redil do pastor não conhece a sua voz. Então, é claro que eles vão ter dificuldade para entender. Então, disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo. Em João, cada vez que ele começa com em verdade, pode esperar que venha alguma coisa grave, como veio agora. Em verdade, aquele que não entra pela porta, esse é ladrão e assaltante, ele retoma. Em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ao contrário do que nós esperaríamos, ele ia se dizer, eu sou o pastor. Não, esse texto nós vamos ler o ano que vem. No texto de hoje, ele é a porta das ovelhas. Eu sou a porta. E cada vez que João usa eu sou, ele usa isso algumas vezes no Evangelho. É um discurso autorrevelatório, em que Jesus manifesta com clareza, não só pelos sinais, mas na clareza do discurso, ele manifesta quem ele é. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Porque ele acabou de dizer, elas não conhecem a voz dos estranhos. E aí, se ele é a porta, ele acabou de dizer lá atrás, quem não entra pela porta que é ele, esse é ladrão e assaltante. A única maneira de se tornar pastor desse rebanho é entrar pela porta que é ele. E é esse que é pastor, que vai entrar pela porta que é ele, esse as ovelhas reconhecerão a voz. Do ponto de vista da comunidade, da eclesialidade, isso também tem consequências, porque afinal de contas, não basta que alguém se coloque como pastor para dizer que é pastor das ovelhas do rebanho de Jesus. É preciso que as ovelhas reconheçam a sua voz como sendo a voz de um pastor. Então, em alguma medida, a legitimidade de um pastor se mede, inclusive, pelo quanto as ovelhas lhe prestam ouvido. É aquilo que na eclesiologia a gente chama de sensus fidelium, o senso que os fiéis têm na hora de acolher ou não uma palavra dos pastores da comunidade. E aí a gente sabe, tem pessoas que têm essa pastoralidade, têm essa identidade pastoral muito à flor da pele, e não é difícil que a comunidade reconheça nessas pessoas uma espécie de autoridade pastoral. Enquanto outros, embora às vezes revestidos de todas as insígnias da autoridade, não alcançam das ovelhas esse reconhecimento da voz. Ou seja, não basta que o pastor se faça pastor, se queira ser pastor. É preciso primeiro que ele entre pela porta que é Jesus e segundo, que as ovelhas reconheçam a sua voz como sendo uma voz de pastor. E de novo Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, agora ele fala das ovelhas, né? Se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele é uma porta onde as pessoas, onde as ovelhas podem entrar e sair. Elas não dependem mais da segurança do redil, elas não dependem mais da segurança do estábulo, daquele pequeno curral. Eles agora têm a sua segurança na voz dele. E por isso, por causa dele, elas têm a liberdade de entrar e sair, porque guiadas pela voz dele, elas encontrarão pastagem. Lá no rebanho dos fariseus, de onde o cego estava, um rebanho de cegos guiado por pastores cegos, e essa é a expressão que o Antigo Testamento usa, às vezes. Também Mateus usa essa expressão guia cegos, e quem guia é o pastor que guia o rebanho. Lá naquele rebanho de cegos guiado por cegos, ninguém tinha essa liberdade de entrar e sair. Mas eram os pastores cegos que impediam a entrada e a saída, e são eles que no fim decidem a expulsão do homem cego. Aqui não. No rebanho de Jesus, nas ovelhas de Jesus, todos podem entrar e sair e encontram pastagem nele. E isso é salvação. Essa liberdade de entrar e sair, essa liberdade de encontrar pastagem guiada pela voz dele, isso é, por mim será salvo. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ter a vida ou ser salvo é a mesma coisa no Evangelho de João. Então, quando ele diz, eu sou a porta,
Quem entrar por mim será salvo. Eu vim para que todos tenham vida. Ter vida, essa vida livre de entrar e sair e encontrar pastagem, é ser salvo. Significa encontrar nele a porta. Fico pensando duas coisas. Uma, o quanto que quem já esteve alguma vez na vida encurralado, sem saída, no escuro, sem ter para onde ir, sem opção, sabe bem o valor de uma porta. Como também quem já esteve não só asfixiado e à procura de uma luz, como também quem já esteve nas tempestades da vida, e quando a tempestade cai parece que a gente quer chegar em casa, né? Quem já esteve abandonado na tempestade, na noite fria, sabe o quanto significa uma porta que abre. Então, ele é, nesse evangelho desse final de semana, a porta aberta, seja para sair da asfixia de nossas excessivas exigências, às vezes institucionais, às vezes pessoais, às vezes comunitárias, seja sair dos cenários de dor, de sofrimento que enforcam a nossa liberdade, ou a porta aberta para entrar daqueles que estão no perigo, no relento e no abandono e na solidão, que podem encontrar nele, na voz dele, de novo a sua segurança. A imagem do pastor é das imagens mais bonitas de toda a Escritura. Nós vamos encontrar de ponta a ponta. Ela aparece pela primeira vez falando de Deus. Ele é o pastor que nos conduz, não nos falta coisa alguma, como no Salmo, né? Ele é o pastor por excelência. Depois, é também um título que passa a servir para as autoridades do povo, o rei, o sacerdote. São muitos os textos que falam dos maus pastores de Israel, daqueles que foram incumbidos desse ofício de pastor e que não corresponderam a essa necessidade, que não corresponderam a essa missão. Agora, Jesus, então, na esteira dessa profecia que aponta para os maus pastores, o Evangelho de João diz que eles não eram maus pastores, eles eram ladrões, e eles eram bandidos, eles eram assaltantes, porque pastor de verdade, que é Deus, e que agora Jesus é esse pastor por excelência, esse pastor jamais faria isso que os maus pastores fizeram. Por isso, ele hoje é a porta. E para nós que estamos diante dessa porta aberta para a liberdade, para o caminho da pastagem farta, ou para a segurança daqueles que estão no deserto perdidos à procura de um caminho, que ele possa ser para nós essa presença, que o ressuscitado possa ser para nós essa porta aberta, para que nós possamos, já desde agora, viver guiados pela sua voz e chamados pelo nome por ele que nos conhece e quer também ser conhecido por nós na mesma medida. Paz e bem.